Batseba, esposa do rei Davi e mãe do rei Salomão. Batseba é uma figura central na narrativa bíblica do Antigo Testamento, sendo conhecida como esposa do rei Davi e mãe do rei Salomão. Sua história está principalmente registrada nos livros de 2 Samuel e 1 Reis, e sua influência se estendeu para além do seu papel como rainha-mãe, sendo fundamental para a sucessão do trono de Israel. Origem e encontro com o rei Davi. Batseba era filha de Eliã e esposa de Urias, um dos valentes guerreiros do exército de Davi. Sua história ganha destaque quando o rei Davi, ao passear pelo terraço do palácio, a viu se banhando e foi tomado por um forte desejo por ela. Davi enviou mensageiros para buscá-la, e ao se deitar com ela, ela engravidou. Esse episódio desencadeou uma série de eventos marcantes, incluindo a estratégica morte de Urias. Para encobrir o pecado, Davi chamou Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele se deitasse com Batseba e a gravidez fosse atribuída ao marido. No entanto, Urias recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Vendo que seu plano falhara, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele acabou sendo morto. Consequências e o perdão de Deus. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. No entanto, o profeta Natã confrontou Davi com uma parábola sobre um homem rico, que tomou a única cordeira de um homem pobre, revelando assim a gravidade do pecado cometido. Davi reconheceu sua culpa e se arrependeu profundamente. Mas o primeiro filho do casal, fruto da relação adulterina, veio a falecer como uma consequência divina do pecado. Apesar disso, Batseba mais tarde deu à luz Salomão, que se tornaria um dos mais importantes reis de Israel. O nome dado a ele por Deus através do profeta Natã foi Gedidias, que significa amado do Senhor. Papel de Batseba na sucessão do trono. Batseba não foi apenas uma figura passiva na história de Israel. Quando Davi já estava idoso, outro de seus filhos, Adonias, tentou se proclamar rei. Com a ajuda do profeta Natã, Batseba interveio junto a Davi, lembrando-lhe da promessa de que Salomão seria seu sucessor. A intervenção de Batseba garantiu que Davi confirmasse Salomão como rei antes de sua morte, consolidando assim a linhagem real. Batseba como rainha-mãe. Com a ascensão de Salomão ao trono, Batseba se tornou a rainha-mãe, uma posição de grande influência na corte. No relato bíblico, ela é vista intercedendo por Adonias, que pediu a mão de Abissag, uma das concubinas de Davi. Salomão, percebendo as intenções políticas por trás do pedido, recusou e ordenou a morte de Adonias. Legado de Batseba. O impacto de Batseba vai além de sua história pessoal. Ela é mencionada na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, mostrando sua relevância na linha messiânica. Seu papel na corte de Salomão também é visto como um exemplo do poder e influência que as mulheres poderiam exercer na antiguidade. Batseba é, portanto, uma personagem complexa, que passou de uma situação de vulnerabilidade a uma posição de autoridade e respeito. Sua história revela temas de arrependimento, redenção e propósito divino, sendo uma das figuras femininas mais marcantes das Escrituras.